Olá, que bom que você está aqui mais uma vez. Sou grata a Deus por ter te trazido até aqui. E se você está aqui, com certeza Deus tem uma palavra para você. Fique até o final e eu tenho certeza que você vai ouvir uma palavra da parte de Deus. Nós somos um canal novinho, né? Bebezinho ainda, e com mês e alguns dias somente. E nós estamos aqui, o Senhor nos trouxe aqui para falar da palavra dele. Nós estamos aqui para falar da poderosa palavra de Deus. E eu quero te pedir que antes de você sair desse vídeo, deixe o seu like, se for possível, se inscreva nesse canal, mas antes de tudo, ouça pelo menos um dos nossos vídeos, para poder você entender o que é que nós estamos fazendo aqui, tá? Para que haja uma compreensão daquilo que nós fomos chamados por Deus para fazer. Quero deixar aqui uma palavra que está no livro de Lucas, que fala sobre a pesca maravilhosa. Com certeza, ou talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra. Diz assim, livro de Lucas, capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, essa multidão, apertava o mestre, querendo ouvir aquilo que Jesus falava sobre Deus. Ele estava junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Interessante que quando a gente lê uma palavra dessa, a gente pensa logo em milagre, né? Em milagre. E realmente houve um milagre. Mas o motivo de o porquê que houve milagre foi porque Pedro obedeceu aquilo que Jesus estava falando. Aquela ordem que Jesus estava dando. Uma ordem de Deus, uma ordem de Jesus, uma ordem do Espírito Santo expedida, ela é para ser cumprida, para que a gente veja de fato aquilo que o Senhor está falando a respeito daquilo que Ele está nos orientando. Isso é revelação do céu. Eu entendo quando é Ele que fala, porque vem umas palavras de sabedoria que eu, com meu entendimento humano, não saberia conjugar, não saberia falar. Glória ao nosso Deus. Nós te amamos, Senhor. Eu te amo, Pai. Aqui ele fala, a palavra fala de um momento em que esses pescadores, eles estavam na beira da praia para poder, lavando suas redes, para irem fazer outras coisas. E com certeza não estavam felizes, porque eles não tinham conseguido pegar nada, né? Eles não tinham conseguido pescar nada. E ali eles emprestam o barco deles para Jesus, para servir de um local para poder Jesus falar para aquela multidão que apertava ele, como diz lá no início. E ali eles cederam o barco para Jesus. E depois de Jesus falar, Jesus deu a ordem para eles: lancem de novo o barco de vocês no mar. E ali Pedro, que era um homem experiente na pesca, diz para Jesus: nós passamos a noite toda pescando e nós não pegamos nada. E só que Pedro entende que aquela palavra não veio de um homem comum. Era Jesus falando para ele. E logo ele entende que ele tem que não só ouvir, mas também obedecer, pôr em prática.
E ali ele diz: diante da tua palavra, nós iremos novamente. Veja que aqui o texto fala de um homem, não era um homem iniciante na pesca, era um homem profissional da pesca. E mesmo ele sendo um profissional, ele entendendo o que ele estava, ele entendia do que ele tinha feito, do que ele estava fazendo. Ele não era um iniciante, um principiante, não, era um homem profissional mesmo no seu ofício. O ofício de Pedro, a profissão de Pedro era ser pescador. E muitas das vezes, hoje, Deus nos dá uma direção diante daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente é apto a fazer, e a gente fica querendo entender com a nossa mente humana, querendo colocar objeções àquilo que Deus está falando com a nossa mente humana. Só que nós devemos seguir o exemplo de Pedro, que Jesus falou, e ele não relutou. Ele só fez dizer: passamos a noite toda pescando, mas diante da tua palavra, já que o Senhor falou, assim faremos. E ele assim o fez e viu o resultado. De repente hoje eu venho nessa palavra te alertar, seja Deus te alertando, que independente de que o que você faz, você tenha um amplo conhecimento, você seja profissional, capacitado e até aplaudido por outras pessoas, você sabe o valor que você tem, você sabe o quão bom profissional você é na sua área, mas nessa noite, neste dia, não sei que hora que você vai ver este vídeo, eu quero te dizer que ouça as direções que Deus está te dando, ouça os alertas de Deus, ouça os alertas de Jesus e pegue a direção que o Senhor está falando, tome orientação, tome conselhos de Jesus, tome conselhos de Deus. E você pode me perguntar: Eliana, como é que eu tomo conselho dele? Aonde é que ele está para eu poder tomar conselho dele? E eu te digo que antes mesmo do meu e o teu pensamento subir a nossa cabeça, chegar à nossa cabeça, ao nosso cérebro, o Senhor já sabe o que iremos perguntar. Então tenha intimidade com Deus e procure saber como que Ele quer que você faça, de que forma Ele quer que você faça aquilo que você está fazendo. E assim como Pedro e essas pessoas todas que estavam às margens desse lago, né? Elas puderam ver o que Jesus fez por intermédio do que ele falou e Pedro ouviu e assim se cumpriu o que Jesus disse, porque Jesus jamais vai mandar eu e você fazer algo que seja prejudicial, jamais ele vai mandar fazer algo que seja impossível, jamais ele vai fazer algo somente para poder nos tirar daquela posição ou daquela situação que nós estamos, só por fazer, só para poder eu e você obedecer. Não, ele quer que nós ouçamos a ele e obedeçamos a ele e desfrutemos daquilo que ele quer nos dar. Desfrutemos daquilo que ele quer colocar em nossas mãos para poder a gente viver. Desfrutemos daquilo que ele quer estabelecer em nossas vidas. E muitas vezes com a nossa mentalidade humana, a gente coloca objeção, coloca empecilho para não fazer, porque achamos que aquilo não vai dar certo. Pedro aqui, como sendo o pescador, não era Jesus o pescador, era Pedro que era o pescador. Pedro podia dizer: eu sou profissional, e essa noite o mar, as águas não estão para peixe, né? Como a gente costuma dizer no nosso país, o mar não está para peixe. Pedro podia se rebelar ou contradizer aquilo que o mestre estava falando para ele, mas não, ele prontamente seguiu as orientações do que Deus estava dizendo, do que Jesus estava dizendo, e ele viu acontecer o milagre, que aonde ele passou a noite toda tentando pegar peixes,
para poder vender, para poder comer e não conseguiram nada. Debaixo da ordenança de Jesus, eles viram o milagre acontecer. E queridos, quando a gente obedece o que Jesus está dizendo, o que o Pai está falando, as bênçãos vêm sobre nós, não só para nós, mas também para a gente abençoar outras pessoas que estão ao nosso redor. E aqui fala que eles fizeram, era tanto peixe que eles fizeram um sinal para outro barco. De repente, esse outro barco também não tinha pegado nada. Então, muitas vezes, tem gente do meu e do seu lado que precisa ser abençoado por aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor está nos orientando. E eu e você precisamos estar atento ao que Deus está dizendo, para que se cumpra em nós a vontade dele, para que nós possamos ser canal de bênção para outras pessoas. Que o Senhor ele possa ministrar melhor essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo de Deus revele essa palavra ao teu coração e pega essa direção. Tome conselho de Deus para o que você vai fazer. Não é porque você é bom, é profissional, é apto naquilo que você faz, que a gente não precise dos conselhos dele. Quando a gente ouve os conselhos dele, quando a gente pratica, a gente desfruta e pode assim, não só para nós desfrutar, não só nós desfrutarmos, mas a gente poder ajudar outras pessoas que também estão precisando. Fique com essa palavra, que o Senhor Jesus ele possa falar mais ao teu coração e que possa te dar mais direção naquilo que você está fazendo. Até a próxima. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. E se essa palavra ela testificou no seu espírito, testificou naquilo que você está vivendo, compartilhe. E se você sabe que tem alguém que está fazendo algo e que precisa da direção de Deus, compartilha esse vídeo com ela e eu tenho certeza que o Senhor te recompensará por você estar a evangelizar, a levar a palavra dele para aqueles que estão precisando. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se assim ele nos permitir.